Bom dia, meus amigos adolescentes. Aqui é o pastor Ednilson. Eu tive a honra de ser convidado para estar com vocês nesta manhã, participando com vocês dessa lição maravilhosa, da 13ª lição, a última lição desse trimestre, falando sobre as promessas bíblicas para os salvos. Vocês tiveram 13 lições contando a história da salvação. Esse foi o tema da revista de vocês. E eu tenho certeza que vocês foram muito edificados com essas lições. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa manhã. Sejam muito bem-vindos. Aqueles que estão nos visitando também, sejam muito bem-vindos. Fique conosco até o final dessa aula. Compartilhe, dê o seu like. Deus vai abençoar a sua vida. O Espírito Santo vai falar no seu coração nesta manhã. Fique conosco. Vamos aprender mais da palavra de Deus. Nós temos, como já falei, esse tema, o tema dessa lição é as promessas bíblicas para os salvos. Deus tem promessa para a minha vida. Deus tem promessa para a sua vida, adolescente. E as promessas de Deus não falham. Diz a palavra do Senhor que passarão os céus e a terra, mas as promessas e as palavras do Senhor não se passarão. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor, Ele é fiel, Ele é fiel. Então, que nós possamos abraçar as promessas que Deus tem nos falado, que Deus tem nos deixado através da palavra de Deus. Então, nós vamos, neste momento, orar ao Senhor para dar início a essa lição. Vamos orar ao Senhor? Deus eterno, te louvamos nessa manhã, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui juntos com esses adolescentes para falar, Senhor, destas grandes promessas que o Senhor tem deixado para nós, Senhor, na tua palavra. Senhor, que nós possamos, meu Pai, apegar-nos a elas, para que tenhamos esperança em ti, Senhor. Muito obrigado por tudo, seja com cada um dos adolescentes que estarão ouvindo estas aulas, com os nossos visitantes. Meu Pai, que a tua presença seja real em nosso meio. Senhor, que a tua graça, Senhor, venha estar, Senhor, falando por meio dessa lição. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, adolescentes. Vamos começar a nossa lição. Mas antes de iniciar a nossa lição de hoje, eu quero relembrar a vocês as lições que vocês estudaram nesse trimestre, né? Começando lá na primeira lição, onde vocês aprenderam que o ser humano foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Nós fomos criados, a princípio, à imagem e semelhança de Deus. Nós não somos resultado de um acidente biológico, ou um acidente cósmico, ou seja lá o que for, mas sim, nós somos criaturas de Deus. E o homem foi colocada por Deus como a coroa da criação. Mas, como vimos aí na segunda lição, os nossos primeiros pais, eles erraram o alvo. E essa desobediência acarretou em consequências drásticas para toda a raça humana. O pecado foi e ainda é a pior pandemia de todos os tempos, né? O pecado é a principal causa de todas as crueldades que acontecem no mundo. A morte é decorrente do pecado, é a consequência do pecado. As guerras, tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é terrível, o mal no mundo é decorrente da desobediência do homem, é decorrente da desobediência de Adão. Então, vocês estudaram aí na lição de número 3 sobre essa grande pandemia, a maior pandemia da história. E na lição de número 4, vocês estudaram que Deus ele trouxe uma promessa de esperança, né? Deus falou ali por meio dos seus profetas, anunciando a vinda daquele que traria uma solução definitiva para o problema do mal, para o problema do pecado. E aí, na lição de número 5, Deus ele escolhe uma nação para que esse projeto fosse desenvolvido através da nação de Israel. E aí vocês estudaram sobre
esse tema. Na lição de número 6, Deus concretizou esse projeto maravilhoso, esse plano, no nascimento daquele que mudaria toda a história, né? Ou seja, Jesus Cristo nasceu. Como diz um certo escritor, o Filho de Deus, ele se tornou homem para que os homens se tornassem filhos de Deus. Jesus Cristo veio, Jesus Cristo nasceu para trazer uma solução definitiva para o pecado da humanidade, da raça humana. E Jesus Cristo veio por meio da morte da cruz, que vocês estudaram, né? Que Jesus veio, mas morreu numa cruz, e esse fato dele ter morrido na cruz trouxe para nós alguns benefícios. Ele nos regenerou. Aqueles que creem em Jesus Cristo são regenerados por ele, são também justificados por ele. E vocês aprenderam também sobre isso. E ele assumiu as nossas culpas. O que é regeneração? A regeneração fala de um novo nascimento, nova mentalidade. E Jesus, ele trouxe esse novo nascimento para todos aqueles que creem nele, para todos aqueles que se entregam as suas vidas a ele. E Jesus, ele regenera, ele justifica, ou seja, ele assumiu todas as nossas culpas, todas as nossas dívidas, o pecado que estava sobre nós, como descendentes de Adão, é dissipado por meio da justificação de Jesus Cristo, por meio da crucificação de Jesus Cristo, porque ele assumiu os nossos pecados, toda a culpa esteve sobre ele no Calvário. E aí, na lição de número 9, além da regeneração e da justificação, nós somos também santificados. Vocês aprenderam que nós somos santificados. A santificação é um processo gradativo, dia a dia, nós somos cada vez mais santificados por meio do Espírito Santo, né? Todos os nossos vícios, todos os nossos erros que cometemos são purificados, nós somos livres e libertos disso, à medida que cada vez mais estejamos em comunhão com Cristo, não é verdade? E vocês aprenderam isso na lição de número 9. Na lição de número 10, vocês aprenderam que Deus, ele nos dá a certeza da salvação, porque o Espírito Santo, quando nós temos intimidade com Deus, quando nós temos intimidade com o Espírito Santo, ele afirma para nós, no nosso íntimo, né, que nós somos filhos de Deus, que nós somos filhos do Pai Celestial. Então, quando nós temos essa intimidade com Deus, o Espírito Santo lá no nosso coração, ele confirma isso. Isso quando nós temos intimidade com Deus, quando andamos com Deus. E à medida que andamos com Deus, à medida que temos mais comunhão com o Espírito Santo, mais ainda temos essa convicção dessa salvação em nossas vidas. E vocês aprenderam também na lição de número 11 a importância da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, não é verdade? E na lição de número 12, de domingo passado, vocês aprenderam que há um propósito. Como há um propósito para todas as coisas, tudo aquilo que Deus faz tem um propósito. E aqueles que alcançaram a salvação por meio de Jesus Cristo têm como missão levar a outros o conhecimento deste maravilhoso projeto. Você tem um compromisso diante de Deus de estar levando este maravilhoso projeto, levando a história da salvação para outros, para o conhecimento de outros, para que outros também alcancem essa salvação em Jesus Cristo. Então, eu tenho certeza que vocês, nesta lição, convidaram os seus amigos aí para estar participando, para estar conhecendo a história da salvação. E, nesta lição, sobre as promessas bíblicas para aqueles que já são salvos. Então, nós vamos estar estudando. Quero ler com vocês o texto bíblico que como base, né, dessa lição,
O texto está em João capítulo 14, versículo de 1 a 3. E eu quero que vocês acompanhem comigo aí na sua revista, ou na sua Bíblia, que está escrito assim: não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, ou seja, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. O que Jesus está dizendo aqui? Olha, na casa do meu pai há muitas moradas, há muitos lugares para vocês. Mas se não fosse assim, ou seja, se não tivesse, eu vos diria, vou preparar lugar para vocês, para que onde que eu estiver, estejai vós também, vocês estejam também comigo. Esta é uma promessa maravilhosa do Senhor. O Senhor, ele tem um lugar preparado para nós, lá na eternidade. São promessas de Deus. Então vocês, à medida que a gente for estudando essa lição, vocês vão percebendo aí várias promessas. A Bíblia é recheada de promessas de Deus para a sua vida. E é importante nós tomarmos posse dessa promessa, confiarmos nessas promessas. Quando a gente se apega a essas promessas, somos pessoas mais felizes, somos pessoas que têm mais esperança, mais vivas, viveremos de verdade. Então, é importantíssimo que nós conheçamos as promessas de Deus para nossas vidas. A mensagem, o texto áureo, né, na revista de vocês, está em 1 João, capítulo 2, versículo 25, que diz: e o que o próprio Cristo prometeu, dar a todos nós foi o quê? A vida eterna. Olha o que o apóstolo João está dizendo aqui. E o que o próprio Cristo prometeu foi dar a nós, foi dar a todos aqueles que creem em Jesus Cristo a vida eterna. Só essa promessa já vale o esforço e toda a dedicação de toda a nossa vida a Deus, irmãos. Já pensou? Viver eternamente. Viver eternamente. Eu não estou dizendo aqui de existir eternamente, porque todo ser humano que nasce nessa terra viverá eternamente. Ele existirá eternamente. Mas uma coisa é existir eternamente e outra coisa totalmente diferente é viver eternamente. Você pode existir, mas longe de Deus na eternidade, como também pode viver com Deus. Essa é a diferença. E nós queremos viver ao lado de Deus, nas moradas que o Senhor preparou para nós. Não existir eternamente, sabe-se lá aonde, não é verdade? Então, que nós possamos nos apegar a essa promessa. Deus promete vida eterna para nós. E é isso que nós temos que buscar, uma comunhão com Deus, ser fiel até a morte, né? E aí o Senhor nos dará o quê? A coroa da vida eterna. Então nós queremos receber essas promessas das mãos do Senhor, não é verdade? Então, o objetivo dessa lição é compreender o que é prosperidade bíblica, entender quais são as principais bênçãos espirituais que estão à disposição dos crentes e conhecer as bênçãos celestiais. Nós vamos falar aí sobre as bênçãos materiais, as bênçãos espirituais e as bênçãos celestiais, né? Porque quando a gente fala de bênçãos materiais, a gente sabe que são aquelas coisas, aquelas necessidades que nós precisamos, né, de receber. Mas nós vamos tratar sobre esse assunto nesse primeiro tópico, sobre as bênçãos materiais. As bênçãos materiais, ela muitas vezes é confundida. Algumas pessoas confundem a prosperidade financeira com o que a Bíblia fala sobre prosperidade. A Bíblia, ela tem uma visão de prosperidade muito diferente do que muitas pessoas, principalmente aqueles materialistas, imaginam. Então, a prosperidade bíblica, ela fala de uma riqueza que compreende todas as áreas de nossa vida, não apenas na área financeira,
Quando a gente fala muitas vezes de prosperidade, a pessoa logo pensa no dinheiro, ter muito dinheiro. Nem sempre ter muito dinheiro é sinônimo de prosperidade, porque tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas não são prósperas. Vocês vão entender. Então, prosperidade bíblica, muitas vezes que a gente ouve, a gente lê na palavra de Deus, falando sobre prosperidade, o significado dessa palavra está ligado à ausência da necessidade, de necessidades. E a vida espiritual, muitas vezes, a vida espiritual próspera é uma prosperidade. Né? Se você tem uma vida com Deus, uma intimidade com Deus, você é próspero. Se você tem uma vida sentimental, uma vida familiar abençoada, você está sendo próspero. Se você tem uma vida financeira também abençoada, porque você também está sendo... Então, vocês estão entendendo? É um conjunto, não é só uma coisa isolada, não é só você ter dinheiro, não é só você ter uma família abençoada, mas em outra área ter dificuldade. Então, é um conjunto de coisas. Isso é ser próspero, isso é a prosperidade bíblica. Existem muitas pessoas ricas que não são prósperas, como eu já disse para vocês. Porque tem muito dinheiro, mas tudo que ela tem, ela alcança, todos os objetivos que ela conquista, ela não se sente satisfeita, ela quer mais, quer mais, quer mais, e nunca está satisfeita. Ou seja, ela tem tudo, mas não tem nada. Se a gente pensar naquelas pessoas que têm muito dinheiro, têm muita prosperidade financeira, mas estão pulando das pontes, estão tirando as suas próprias vidas, porque não tem paz. Ou seja, o seu sentimento, a sua vida emocional está totalmente abalada, está totalmente descontrolada. É um descontrole familiar, um descontrole emocional total. Ou seja, nós temos que ter prosperidade, e a prosperidade que a Bíblia nos promete, que o Senhor nos promete, é uma prosperidade global, uma prosperidade que atinge todas as áreas da nossa vida. Área emocional, área familiar, área profissional. Deus quer nos abençoar e Deus promete essas bênçãos para nossas vidas, de uma forma geral. Mas nós temos que entender também que a prosperidade não é ausência de problemas, porque senão eu vou estar falando uma mentira aqui. Porque pensa só, olha só, Jesus, o Filho de Deus, ele esteve aqui na terra e sofreu muitas dificuldades, muitos problemas, né? Ele passou por muitas privações, ele foi zombado, foi criticado, bateram nele, surraram e mataram. Aí, se você olhar com uma visão de prosperidade da pós-modernidade, você vai achar que Jesus foi um pecador, né? Mas ele, como diz o profeta Isaías, ele foi ferido pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz, a prosperidade na alma, dando a nós a paz, o castigo que nos traz essa paz estava sobre ele. E sobre as suas pisaduras, nós somos sarados, nós temos prosperidade na nossa saúde física. Então, o que Jesus passou foi por nós e para nós. Então, a prosperidade não é a ausência de problemas. Nós sabemos também que a maioria dos apóstolos morreram por causa do Evangelho. Se a gente for olhar uma visão de prosperidade moderna, a gente vai ter algumas ideias erradas sobre a Bíblia, sobre o texto. Portanto, irmãos, a pessoa próspera não é necessariamente aquela que possui riquezas e saúde, mas sim a que tem todas as suas necessidades de ordem material e espiritual supridas em Cristo Jesus. E a promessa de Jesus é essa: suprir todas as nossas necessidades físicas, emocionais, familiares, profissionais, financeiras. Deus, ele promete isso para nós, mas não apenas isoladamente a parte financeira.
Então, que nós possamos fazer como Paulo, ser gratos em todas as coisas, em todos os momentos, independente dos problemas que a gente passa, porque às vezes não tem jeito, irmãos. Nós estamos no mundo, e Jesus disse que no mundo teremos aflições, teremos dificuldade, teremos provações, mas ele disse também que nós devemos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E nós também podemos vencer em Cristo Jesus, porque estamos nele. E quando estamos nele, nós somos mais do que vencedores, porque ele venceu. E se ele venceu e nós estamos nele, nós também venceremos. Glórias a Deus. Que nós, quando estivermos passando por dificuldades, por problemas, por angústias, que nós possamos lembrar que a vitória é certa, porque a promessa de Deus, porque Deus nos deu promessas. Deus nos prometeu grandes vitórias. E mesmo se nós estivermos passando por condições e problemas difíceis de enfermidade, ou problemas emocionais difíceis, pode ter certeza, Deus tem vitória para você. Nós não devemos acreditar naquilo que as pessoas dizem a nosso respeito, porque muitas vezes essas pessoas, elas têm procurado nos entristecer, trazendo aquele sentimento de culpa ou sentimento de derrota, sentimento de que nós não podemos nada, mas nós não podemos olhar para o que essas pessoas dizem, mas sim para o que a palavra diz ao nosso respeito. Nós temos que olhar para o que as promessas de Deus nos apresentam. Então, que nós possamos fazer como Paulo, aprender o que Paulo nos disse em Filipenses capítulo 4. Olha só, eu sei que o que é estar, né? Necessitado, passando necessidade, sei também o que é ter mais do que eu preciso, ou seja, ele sabe o que é estar passando por problemas, por dificuldades, por necessidades, mas também sabe passar por momentos bons, agradáveis, estar bem financeiramente, mas aprendi o segredo de sentir-me contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. É o que Paulo está dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E você também pode todas as coisas quando o Senhor Jesus está te fortalecendo. Se você está em Cristo, você pode todas as coisas. Deus tem chamado os homens, o ser humano, para dois objetivos principais. E o primeiro, o propósito principal do Senhor é salvar a sua vida. O propósito principal de Deus é salvar a sua alma, mediante ao perdão dos seus pecados. E a partir daí, todas as bênçãos espirituais que estão em Cristo Jesus estão na dispensa do céu para você. E você tem que buscar estas bênçãos. Então é isso aí, bênçãos materiais. Você quer ser próspero? Você quer ter uma vida abençoada? Você quer ter uma família abençoada? Um casamento futuro, né? Daqui a alguns anos, vocês estarão aí pensando em casar, daqui uns 20, 30 anos. Então, vocês já começam a pedir ao Senhor para que dê a vocês um casamento abençoado. Porque a promessa dele é que vocês tenham famílias abençoadas, mas vocês têm que estar em Cristo, têm que estar em comunhão com Deus. Amém? Então nós vamos falar agora no segundo tópico, sobre bênçãos espirituais. Da mesma forma que recebemos bênçãos materiais da parte de Deus, e nós temos promessas disso, nós também podemos receber bênçãos espirituais. E a primeira bênção que o ser humano recebe é a salvação. Aquele que se entrega, aqueles que se arrepende dos seus pecados e se entrega a Cristo, ele é salvo por Deus. Salvo de quê? Salvo da condenação. Porque haverá uma condenação,
haverá um julgamento para toda esta terra. E este tempo está próximo. Haverá um dia onde todos os seres humanos, desde Adão até o último homem a nascer nessa terra, será julgado, estará diante do grande trono branco, onde haverá ali um julgamento, uma sentença para todos aqueles, e tudo aquilo que você fez, todas as suas obras serão julgadas naquele grande dia. E aí, essas pessoas sofrerão o dano da segunda morte, porque a primeira morte é a morte natural. Agora, a segunda morte é a condenação que virá para todos aqueles que não são salvos, aqueles que não creram no Evangelho, aqueles que não aceitaram a Cristo, aqueles que não estavam em Cristo. Porque quem não está em Cristo está debaixo da maldição do pecado. Nós estamos em Cristo, nós estamos debaixo da proteção do sangue de Jesus Cristo, porque Jesus morreu por nós. Ele recebeu toda a condenação sobre ele. E nós estamos livres de toda a condenação, porque estamos nele. Agora, aqueles que não estão em Cristo Jesus, o fim deles é a condenação. O fim deles é o juízo final. O fim deles é o inferno. Então, graças a Deus, porque nós somos salvos. Nós fomos salvos por Cristo Jesus. E essa é a primeira promessa espiritual que nós recebemos da parte de Deus. Agora, Deus também, ele prometeu o batismo com o Espírito Santo. Você que ainda não foi batizado com o Espírito Santo, pode buscar o batismo com o Espírito Santo para a sua vida. Não acredite no que algumas pessoas dizem, que o batismo só era para o tempo dos primeiros cristãos, que não existe mais isso, não existe esse tal de falar em línguas. Irmãos, a Bíblia ela é recheada de versículos que falam desta grande promessa, dessa maravilhosa promessa, dessa bênção espiritual, que é o batismo com o Espírito Santo. Somos edificados, somos revestidos de poder. Os cristãos primitivos, eles só puderam sair para anunciar o Evangelho, só puderam fazer alguma coisa depois que receberam o poder do alto ali no dia de Pentecoste. Então você também pode receber o poder do Espírito Santo. Você pode ser batizado com o Espírito Santo e falar em outras línguas. Não creia no que muitas pessoas dizem, que os tempos mudaram, né? Que já não é dessa forma mais, que não precisa, que o batismo com o Espírito... Eles confundem o batismo com o Espírito Santo com o revestimento do Espírito Santo com o Espírito Santo. Então há uma confusão que nós não podemos cair nessa, porque nós acabamos por deixar passar essa grande promessa. Nós temos que apegar a essas promessas bíblicas e não desprezar. Nós não podemos desprezar essas promessas bíblicas. Nós temos que nos apegar a elas com todas as nossas forças. E Mateus capítulo 16, versículo 16 e 18, diz assim, olha, quem crê e for batizado será salvo. Olha o que Jesus está dizendo. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esses sinais que ele está falando são as bênçãos espirituais, são os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo. Estes sinais, eles seguirão aos que crerem. O batismo com o Espírito Santo seguirá aqueles que creem, aqueles que buscam, aqueles que acreditam que o Espírito Santo está à nossa disposição. Então, olha só, que nós possamos tomar posse desta promessa, desta bênção. Uma outra bênção espiritual é os dons espirituais. Os dons espirituais. Da mesma forma, algumas pessoas acreditam que esses dons não existem mais, pois teriam cessado após a morte dos discípulos, dos apóstolos. Entretanto, não é assim que a Bíblia diz, né? E eu vou repetir o texto que eu li. Quem crer e for batizado será salvo. Os sinais seguirão aqueles que creem. Pegarão em serpente, se beber alguma coisa mortífera não fará mal algum. Então, e olha outra coisa, outro versículo aqui de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31, ele diz, olha,
ele disse que nós devemos buscar insistentemente, nós devemos pedir a Deus e orar, buscando os melhores dons. Então, estes dons estão para nós, estão na despensa de Deus para nossas vidas, e nós devemos buscar os melhores dons para a nossa edificação, para que possamos ser usados, porque os dons espirituais não é para o nosso uso e benefício, né? Para o nosso uso particular. Os dons de Deus são ferramentas para uso na igreja, para uso na casa de Deus, no reino de Deus. E nós precisamos desses dons. E vocês sabem quais são estes dons espirituais? Então, vamos voltar aqui. Nós falamos das promessas espirituais, das bênçãos espirituais que estão à nossa disposição. Quais são elas? A salvação. Graças a Deus somos salvos. Qual a outra bênção que está à nossa disposição? O batismo com o Espírito Santo. Vocês já são batizados? Glória a Deus. Amém. E uma outra bênção são os dons do Espírito, os dons espirituais. Agora, eu volto à pergunta, vocês sabem quais são esses dons? Bem, eu creio que vocês já sabem, vocês são alunos nota 10, não é verdade? Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, ele retrata aí três categorias, né, de dons. A primeira categoria fala sobre dons de revelação, a outra fala de dons de poder e a outra, dons de elocução. Eu creio que vocês já ouviram falar sobre esses dons. E aí, na revista de vocês está aí descrito os dons de revelação, fala sobre a palavra da sabedoria. Um outro dom fala sobre a palavra de ciência e o outro sobre discernimento de espírito. É bom vocês, não dá tempo da gente tratar aqui profundamente sobre todos esses tópicos, né? Mas que vocês possam pesquisar melhor sobre cada dom, sobre cada categoria e sobre cada dom desse, para que você possa buscar esses dons. Como Paulo diz, nós temos que buscar com fé, né? Para uso na obra de Deus. E aí para que possamos ser mais produtivos no reino de Deus. E então está aí os dons de revelação, dons de poder, fala de fé, fala de dons de curar, fala das operações de maravilhas. E numa outra categoria é o dom de elocução, que fala de profecia, de variedade de língua e de interpretação de língua. Então cada categoria ela é demonstrada aí em 1 Coríntios capítulo 12, mostrando dos dons do Espírito, dons maravilhosos que o Espírito dá para a sua igreja, para a edificação da igreja, para o uso no reino de Deus, para o crescimento da obra de Deus. Agora pensa só, irmãos, se nós desprezarmos todos esses dons, se nós acreditarmos que esses dons já não operam mais, infelizmente, a igreja não existiria se nós fôssemos confiar nesse tipo de teologia. Mas graças a Deus que a Bíblia ela tem se confirmado dia após dia, quando os verdadeiros cristãos têm buscado estas bênçãos, têm se apropriado dessas promessas de Deus e buscado estes dons do batismo com o Espírito Santo, estes dons do Espírito como o dom de revelação. Quantas pessoas foram edificadas pela palavra de sabedoria, quantas pessoas foram edificadas pelo discernimento de Espírito, quantas pessoas têm uma fé, um dom de fé maravilhoso, porque confiou nas promessas e tomou posse dessa promessa para a sua vida, e muitos foram curados, muitos viram milagres maravilhosos acontecerem no nosso meio, porque se apoderaram dessas promessas. Então, nós temos que abraçar essas promessas maravilhosas que o Senhor deixou à nossa disposição. Amém? Agora, na carta de Romanos, nós podemos observar também uma lista de dons que também são distribuídos pelo Espírito Santo conforme a sua vontade para todos aqueles crentes que
nós podemos ver também, está descrito na revista de vocês, que é anunciar a mensagem de Deus, é um dom, o serviço, aqueles que têm o dom de servir, de ajudar ao próximo, aquele de servir na igreja, de servir no reino de Deus, para fazer algo para edificação do próximo. Então, o dom de serviço, o dom de ensino, o dom de trazer ânimo. Quantas pessoas que têm esse dom, que Deus deu esse dom para ele e para ela, que são dons importantíssimos. Pessoas que muitas vezes têm essa facilidade de trazer ânimo para aqueles que estão desanimados, desesperados, que estão deprimidos. E a pessoa que tem esse dom do Espírito, ele vai lá e abraça essa pessoa e conversa, e essa pessoa sai outra totalmente diferente, né? Traz uma felicidade que ela não tinha antes. Por quê? Porque o Espírito Santo usa hoje pessoas nesse dom de trazer esse ânimo, de repartir, de liderança, os dons de ajudar aos outros. Então, é muito importante, irmãos, nós tomarmos posse. A Bíblia está repleta de promessas, que nós possamos nos apegar a essas promessas. E quais destes dons você está pedindo para Deus? Quais são estes presentes que Deus prometeu que você está se apropriando deles? Então, nessa manhã, que você faça uma reflexão sobre isso, que você possa buscar os melhores dons, que você possa buscar aquilo que venha fazer de você um ganhador de almas, fazer de você um trabalhador efetivo na casa de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida através dos dons espirituais. Mas Deus também nos deixou na sua palavra outra bênção, outras promessas. E essa promessa aqui é uma promessa muito maravilhosa. São as bênçãos celestiais que Deus tem prometido para todos aqueles que buscarem, por todos aqueles que servirem a Deus, forem fiéis até o fim. A questão não é você começar, é você ir até o fim, sendo fiel a Deus, né? Para que possamos receber de Deus a maravilhosa promessa da vida eterna, como já dissemos, e daquilo que nós vamos falar nesse momento, da bênção celestial. Jesus prometeu à sua igreja um destino certo, que é o céu. O seu destino, o seu futuro é o céu. Não importa o que você esteja passando aqui, não importa a tribulação que você esteja passando neste mundo, eu tenho uma promessa maravilhosa para você. Deus te prometeu o céu. Aleluia. Também chamado por ele como a casa do meu pai, como nós dizemos naquele versículo que lemos, na casa do meu pai há muitas moradas. Então, o céu é um lugar preparado para todos os filhos fiéis, para todos nós que permanecermos fiéis até o fim. Quão maravilhoso será compartilhar este lar, irmãos, com todos os santos, com todos aqueles que vão morar na glória, com todos aqueles que venceram todas as dificuldades deste mundo, mas permaneceram fiéis, aqueles que passaram por momentos de tentações, que foram tentados a abandonar o evangelho, abandonar a igreja, né? Buscando prazeres infames, prazeres mundanos, mas que eles não abandonaram, permaneceram firmes, permaneceram constantes. E aí, que maravilha! Receberemos o céu, a promessa maravilhosa da eternidade no céu, no lar com Cristo. Então, essa é uma promessa maravilhosa. E lá nós desfrutaremos, como diz Apocalipse capítulo 2, versículo 17, lá nós desfrutaremos do maná escondido e receberemos cravado em uma pedra branca um novo nome. Você terá um novo nome lá nesta cidade. Nós seremos vestidos com vestes brancas. Não teremos mais o problema do mal
que existe na face da terra, das guerras, das doenças, das dificuldades que enfrentamos todos os dias. Isso não teremos mais, porque nós estaremos no céu. O pecado já não será problema para nós. Nós seremos vestidos com vestes brancas. A veste branca fala de santidade, pureza. Nós estaremos juntamente com Cristo. Teremos o nosso acesso à árvore da vida. Os nossos primeiros pais, eles foram expulsos do jardim para não ter acesso mais à árvore que estava no meio do jardim, que dava vida eterna. Mas nós agora, quando estivermos ali na eternidade, nós teremos acesso a esta árvore da vida, como diz Apocalipse capítulo 2, versículo 7. E também receberemos um galardão que já está preparado. Essas são algumas, né? Bem resumidamente, estamos falando de algumas bênçãos celestiais que estão aguardadas para nós na vida futura. Eu quero ler com vocês Apocalipse, capítulo 21, que fala também da cidade onde iremos morar, né? O apóstolo João, ele teve uma visão e nós vamos ver um trecho dessa visão, nós vamos ler aqui. Eu faço questão de ler com vocês um trecho dessa visão, que diz assim: Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ou seja, uma cidade maravilhosa, uma cidade linda. João viu como esta cidade gigantesca descia da nova, descia a nova terra criada por Deus, né? E a cidade era um quadrado perfeito, medindo 2.240 quilômetros de extensão. Cada lado dessa cidade tem essa medida, 2.240 quilômetros. E o muro dessa cidade tem uma largura de 60 metros. Agora imagine o tamanho dessa cidade, irmãos. Olha só, uma cidade em cada lado tem 2.240 quilômetros. E ela, a Bíblia fala que ela é um quadrado, é um cubo perfeito. Ela tem 2.240 quilômetros de um lado, 2.240 quilômetros de outro, e de altura também ela tem 2.240 quilômetros. Eu fiz uma simulação no computador. Essa cidade seria, se a gente colocasse uma espécie de um cubo, né, simbolizando essa cidade, seria quase do tamanho do Brasil, pegando ali a Amazônia, o extremo aqui do país, do Brasil, lá no Ceará, descendo até o sul, seria quase que maior do que, cobrindo a grande parte do país. Então, é uma cidade enorme, uma cidade gigantesca. E esta é a cidade que o João, né, teve a visão. E no centro dessa cidade estava lá Deus, o Cordeiro entronizado. A luz que vinha do seu trono iluminava toda a cidade. E do seu trono fluía um rio de águas cristalina, o rio da vida, né? E é descrita como essa cidade magnífica, como nós vimos aqui, em Apocalipse capítulo 21, ela é descrita como uma esposa enfeitada, ataviada para o seu marido, né? Ela era uma cidade pura, radiante, pronta para se unir àquele a quem ama. Então, olha só, são promessas de Deus lá na eternidade. Então, irmãos, todas as promessas de Deus, nós vimos numa lição que Deus, ele prometeu, mesmo vindo o pecado no mundo, ele trouxe promessa de libertação do homem do pecado através de Jesus Cristo, e essa promessa se cumpriu.
todas as promessas que foram feitas por meio dos profetas do passado se cumpriram. A única promessa que está faltando se cumprir é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E os salvos serem retirados desse mundo e forem arrebatados e receber as promessas, essa promessa que são as bênçãos celestiais que teremos na eternidade. Se todas, é uma questão de lógica, se todas as promessas, se todas as profecias já se cumpriram, com certeza essa profecia brevemente se cumprirá e que possamos estar alertas, irmãos, esperando, aguardando esta grande promessa de Deus para nossas vidas. Graças a Deus, fomos salvos. Graças a Deus, temos recebido de Deus, temos apropriado de muitas promessas que Deus nos fez, dons espirituais, batismo com o Espírito Santo. E agora nós estamos esperando na vida eterna receber a promessa de estar junto com Deus no céu, na cidade santa, governando juntamente com Cristo, estando ali juntamente com os santos. E isso vai ser o extremo, o clímax, né, da vitória cristã para nossas vidas. E graças a Deus nós estamos já finalizando a nossa lição. Nós queremos concluir, né? Quero ler com os irmãos a conclusão na lição, que as coisas que o Senhor tem preparado para nós vão além do que podemos imaginar, não é verdade? O que ninguém nunca viu, o que ninguém nunca ouviu, o que nunca chegou ao seu coração, o que você nunca imaginou, é o que está preparado para você. É muito bom, né? Quando a gente recebe alguma coisa, algum presente, que você muitas vezes subestima, você acha que não vai ser bom, mas não vai ser. Mas a promessa de Deus é muito além do que imaginamos, ou pensamos, ou ouvimos. Nós não temos nem condição nenhuma de imaginar a grandeza das promessas que Deus tem para nossas vidas, do futuro de Deus para nossas vidas. Então, que nós possamos, irmão, mais uma vez, adolescentes, não se queixem pelo que muitas vezes passamos no nosso cotidiano. Não se queixe da tribulação que você está vivendo. Talvez hoje você está passando por dificuldades, por problemas psicológicos, problemas emocionais, por problemas de saúde. Não se preocupe. Deus tem uma promessa grandiosa para a sua vida. O seu futuro, se você permanecer em Cristo, o seu futuro será grandioso, será maravilhoso. E que nós possamos, como diz o hino da harpa, né, de número 107, que nós possamos aguardar, né, nos manter firme nas promessas de Jesus, louvando e sempre permanecendo aí na dispensação do seu amor, do amor de Cristo, né? Que possamos depositar a nossa confiança nas promessas do Senhor e a cada dia Ele nos fortalecerá, Ele nos dará força para sermos fiéis, né? Porque dependemos totalmente do Espírito Santo. E o Espírito Santo está conosco, o Espírito Santo está com você. Conte com essa verdade. Amém, adolescentes? Que Deus possa abençoar a sua vida, que o Espírito Santo possa falar melhor no seu coração a respeito das promessas de Deus para a sua vida. Nós estaremos orando nesse momento e é o momento também de você estar ofertando, né? Você tem aí as opções, as ferramentas que você pode usar para estar ofertando, o Pix, o PicPay, né? As contas bancárias, né? Vocês que têm dinheiro na conta aí, tem muito dinheiro na conta, vamos ajudar a obra de Deus, vamos participar. Então, tá bom, adolescentes? Vamos orar então, que Deus possa abençoar a sua vida. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por ter, Senhor Deus eterno, trazido essa mensagem que fala das grandes promessas, meu Pai, que o Senhor fez na Tua palavra. Senhor, somos gratos a Ti por essas promessas. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, Senhor, a manter-nos firmes nessas promessas, aguardando, Senhor Deus eterno, todas as promessas que o Senhor prometeu para nós e buscando, Senhor,
os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, e aguardando, Senhor Deus eterno, a tua vinda, para que naquele grande dia possamos estar salvos em ti, possamos estar, Senhor Deus eterno, guardados, meu Pai eterno, pela tua poderosa mão, Senhor Deus eterno. Muito obrigado. Fica conosco, fica com cada adolescente, abençoando cada vida, para a glória do teu nome. É o que te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sabendo que eu faço de errado, como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu. Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração. Podem conter como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Pode me amar, Deus, sabendo que eu diria, sabendo que eu me frustraria. Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia pelo que não foi como eu queria? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caído?